Sexta-feira, 6 de abril. 5 da tarde, no horário de Brasília. Termina o prazo e o ex-presidente Lula não se apresenta voluntariamente na Superintendência da Polícia Federal no Paraná, como ofereceu o juiz Sérgio Moro. Em São Bernardo do Campo, Lula completa mais de 24 horas no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Fontes da Polícia Federal revelam que as negociações continuam, mas que o cumprimento de mandado de prisão de Lula não vai mais ser efetuado esta noite. O Superior Tribunal de Justiça rejeita um pedido de habeas corpus a favor de Lula. Mas os advogados do ex-presidente entram com um novo pedido, agora no Supremo Tribunal Federal. Simpatizantes participam de atos de protesto contra o mandado de prisão contra o petista. Em Belo Horizonte, vândalos atacam um prédio em que a ministra Carmen Lúcia tem apartamento. Preso o acusado de roubar dinheiro e até imóveis quando comandava rodovias em São Paulo. E o ministro do STF, Gilmar Mendes, concede liminar para o governador afastado Marcelo Miranda reassumir o cargo no Tocantins. O Jornal Nacional está começando. Às 5 da tarde desta sexta-feira, se esgotou o prazo que o juiz Sérgio Moro concedeu para que o ex-presidente Lula se apresentasse voluntariamente para cumprir a pena de prisão no caso do triplex em Guarujá. Lula está no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. Vamos então até lá. A repórter Patrícia Falkowski traz informações ao vivo, direto do Globocop. Boa noite, Patrícia. Oi, Renata Bonner, boa noite a todos. O ex-presidente Lula está aqui no Sindicato dos Metalúrgicos desde ontem, por volta das 7 horas da noite, quando ele chegou acompanhado de muitas pessoas, militantes, políticos do PT, apoiadores, militantes, que continuam, inclusive, do lado de fora do sindicato, concentrados, com faixas em apoio ao ex-presidente, com cartazes. Foi um dia de muitos discursos de integrantes de movimentos sociais, lideranças de esquerda, que se revezaram num carro de som. A gente vê aí na imagem que esse carro continua, inclusive, aqui em frente ao sindicato. O ex-presidente Lula passou um dia reunido com advogados e também apoiadores e correligionários. E hoje, inclusive, continuam aqui a ex-presidente Dilma Rousseff, a presidente nacional do PT, a senadora Gleisi Hoffmann, o ex-prefeito de São Bernardo do Campo, Luiz Marinho, que é muito ligado ao ex-presidente Lula, o líder do MTST, Guilherme Boulos. Todos estão reunidos dentro agora do prédio aqui do Sindicato dos Metalúrgicos em São Bernardo do Campo. E hoje à tarde, inclusive, acabou a água do prédio. A gente viu aí, acompanhou tudo, 2 caminhões-pipa fizeram o reabastecimento, que agora já foi normalizado, como você vê aí na imagem, e a gente segue acompanhando essa cobertura. Bonner e Renata. Obrigado, Patrícia Falkowski, trazendo as informações ao vivo. E a toda a movimentação em torno do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, desde a noite de quinta-feira, a gente vê agora na reportagem do Alberto Gaspar. Acenos e sorrisos da janela do Sindicato dos Metalúrgicos em São Bernardo do Campo, no ABC paulista. O ex-presidente Lula apareceu ontem à noite para saudar os militantes do PT, das centrais sindicais e do MTST, que foram até o local para apoiá-lo. Lula também tirou foto ao lado da ex-presidente Dilma Rousseff, da presidente do PT, senadora Gleisi Hoffmann, e do ex-prefeito de São Bernardo, Luiz Marinho, do PT. A ex-presidente Dilma e outros políticos do PT discursaram. Dilma agradeceu a presença dos militantes e disse que eles sabem como se comportar, porque não são adeptos da violência, nem da agressão, nem dos tiros, numa referência aos disparos contra a caravana do ex-presidente Lula no Paraná. Também estiveram no sindicato o deputado Paulo Pimenta, os senadores Lindbergh Farias e Humberto Costa, os governadores Camilo Santana, do Ceará, e Wellington Dias, do Piauí, e o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, todos do PT. Ontem à noite, o advogado do ex-presidente comentou a decisão do juiz Sérgio Moro de prender Lula. Hoje nós somos surpreendidos por esse mandado de prisão, sendo que não houve o exaurimento da jurisdição do TRF-4. Em janeiro havia sido decidido que só após o exaurimento é que seria expedido um eventual mandado de prisão. Nós, na verdade, não fomos sequer intimados do acórdão que julgou os embargos de declaração. Portanto, é uma decisão que contraria a própria decisão do TRF-4 do dia 24 de janeiro, quando julgou
a apelação do ex-presidente Lula. É evidente que essa situação é ilegal e a defesa vai analisar e verificar as medidas cabíveis, porque não é compatível com o Estado de Direito, não é compatível com a Constituição Federal, porque a Constituição impede que haja antecipação da pena sem a decisão condenatória final, definitiva e transitada em julgado. O ato em defesa do presidente foi até o começo da madrugada. Um grupo de militantes passou a noite em colchões, em frente ao sindicato. Lula permaneceu no prédio, dormiu na sala da presidência, no segundo andar. A partir das 7 horas, o ex-presidente, os advogados e correligionários voltaram a se reunir para decidir sobre estratégia de defesa. Lula recebeu várias visitas durante todo o dia. Entre elas, o ex-prefeito Fernando Haddad, os ex-ministros de governos petistas Celso Amorim e José Eduardo Cardoso e a deputada petista Maria do Rosário. Do lado de fora, mais militantes foram chegando. Um grupo trouxe um trio elétrico, cerveja e preparou um churrasco. Ao longo do dia, sindicalistas e lideranças políticas se revezaram no carro de som para discursar, como a deputada federal Luísa Erundina, do PSOL. Lula está sendo vítima de uma enorme injustiça. No começo da tarde, Lula voltou a acenar para os militantes. As ruas em torno do Sindicato dos Metalúrgicos ficaram tomadas por apoiadores do ex-presidente, segundos antes das 5 horas da tarde, momento em que o ex-presidente deveria se apresentar às autoridades. Militantes fizeram uma contagem regressiva. Muito antes disso, em Curitiba, o delegado Igor Romário, responsável pela Lava Jato, disse que mesmo esgotado o prazo, poderia haver um entendimento com a defesa de Lula. Essa hipótese é remota nesse momento. A ideia é evitar qualquer tipo de confronto. Não se descarta, assim, após as 17 horas, ainda tentar uma negociação para que uma apresentação seja feita. Mas, enfim, a equipe que está no local vai precisar avaliar uma melhor conduta a ser tomada para evitar qualquer tipo de confronto. Né? Não houve nenhum contato até agora dos advogados com relação à negociação sobre essa possível apresentação? Já, mas a resposta da defesa é no sentido que eles vão aguardar uma definição do próprio presidente. Terminado o prazo para se entregar, às 5 da tarde, o ex-presidente Lula permaneceu dentro do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo. Recebeu abraços de militantes e de companheiros de partido. Da janela, acenou para os manifestantes, mas não subiu ao palanque. Do lado de fora, militantes se revezavam fazendo discursos. Especialistas em direito penal, ouvidos pela nossa reportagem, falaram sobre possíveis consequências da atitude do ex-presidente, sobre as regras para a ação da polícia nesses casos e ainda sobre a própria condição de Lula perante a justiça a partir de agora. Este juiz e professor de direito diz que mesmo expirado o prazo para se apresentar à Polícia Federal, Lula não pode ser considerado um foragido. Como é que pode ser chamado de foragido alguém que está parado e que você sabe onde está? Então, foragido aí perde um pouco o sentido. E especialistas ouvidos pelo Jornal Nacional também explicaram que, ao não se apresentar às 5 horas da tarde, o ex-presidente Lula não descumpriu nenhuma determinação judicial. Isso porque, no despacho do juiz Sérgio Moro, havia a oferta de que ele se apresentasse. E ele a recusou. Cabe agora à Polícia Federal decidir como o mandado de prisão será cumprido. A PF informou ao Jornal Nacional que as negociações prosseguem, mas que a prisão não será mais efetuada hoje à noite. Durante todo o dia, a defesa do ex-presidente tentou, na justiça, evitar a prisão. Ainda pela manhã, os advogados entraram com um pedido de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. Esse pedido foi negado pelo ministro Félix Fischer pouco antes do fim do prazo para que Lula se apresentasse. Na visão da defesa de Lula, a prisão não poderia ter sido decretada porque o prazo dos recursos não se esgotou. Diz também que a ordem de prisão saiu antes da publicação do acórdão do Supremo, que na quarta-feira negou o habeas corpus ao ex-presidente.
No pedido, a defesa do ex-presidente critica ainda o que chama de gana da 8ª turma do TRF de encarcerar Lula. Diz que não houve exaurimento da jurisdição no TRF-4, pois a defesa ainda não foi formalmente intimada da decisão que rejeitou seus embargos de declaração e que ainda é constitucional e legalmente permitida a oposição de novos embargos, sem contar os apelos extraordinários, os quais, talvez seja necessário lembrar, possuem efeito suspensivo. Pouco depois das 4 da tarde, a menos de 1 hora do prazo final dado pelo juiz Sérgio Moro para o ex-presidente Lula se apresentar à Polícia Federal, o ministro Félix Fischer, responsável pelos processos da Lava Jato no STJ, negou o pedido de habeas corpus. Na sua decisão, Félix Fischer cita um ofício que comprova que não havia recurso pendente a ser julgado. O documento citado por Fischer é assinado pelo desembargador Leandro Paulsen. Prova que não havia recurso pendente a ser julgado. O documento citado por Fischer é assinado pelo desembargador Leandro Paulsen, presidente da 8ª turma, bem como pelo juiz federal convocado Nivaldo Brunoni. Ele atesta literalmente o exaurimento daquela instância recursal. O ministro afirma que a defesa de Lula não apresentou documentos para comprovar que entrou com o novo recurso antes da prisão ser decretada. Disse Félix Fischer: não há sequer um documento ou certidão que comprove não ter o prazo recursal se esgotado sem que as partes se manifestassem. E concluiu que cabe a quem está apresentando o recurso instruir os autos com os documentos necessários à exata compreensão da controvérsia, sob pena, inclusive, de não conhecimento do habeas corpus. Félix Fischer citou decisões semelhantes tomadas por outros ministros da 5ª turma do STJ que negaram habeas corpus por ausência de documentação comprobatória. O ministro Félix Fischer pediu à Procuradoria-Geral da República um parecer sobre o habeas corpus apresentado pela defesa do ex-presidente, porque vai levar o julgamento do mérito ao plenário da 5ª turma do STJ. A 5ª turma é a mesma que negou um HC preventivo a Lula no mês passado. Agora à noite, a defesa de Lula recorreu ao Supremo em mais uma tentativa de impedir a prisão. O argumento dos advogados é semelhante ao pedido que foi negado pelo STJ, que a prisão não poderia ter sido decretada pelo juiz Sérgio Moro antes de esgotados todos os recursos no Tribunal Regional Federal da 4ª Região. O pedido está com o ministro Edson Fachin para a decisão. Agora há pouco, o ministro Fachin mandou o pedido de habeas corpus para a presidente do Supremo, Carmen Lúcia, para que seja determinado um relator para esse pedido. Atos de apoio ao ex-presidente Lula foram registrados em 24 estados e no Distrito Federal. Desde o começo da manhã, militantes bloquearam ruas e estradas. Na Paraíba, um homem furou o bloqueio na BR-101 e deu um tiro na perna de Lindinalva Pereira, que participava da barreira. O agressor fugiu. Em Brasília, o ato foi no Parque Sul, na área central. Em Salvador, militantes fecharam um trecho da Avenida Antônio Carlos Magalhães, uma das mais movimentadas da cidade. Em Fortaleza, milhares de pessoas se reuniram no centro e fizeram uma caminhada em apoio ao ex-presidente Lula. Também teve caminhada pelo centro do Recife. E agora à noite, no Rio de Janeiro, centenas de pessoas saíram da Candelária em passeata pelo centro. Em 5 estados também foram registrados atos contra o ex-presidente Lula. Em Curitiba, um grupo saiu num carro de som da sede da Justiça Federal até o prédio da Polícia Federal. Na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, uma sala especial foi reservada para o ex-presidente Lula cumprir pena. Segundo fontes da TV Globo, a sala especial tem 15 metros quadrados, uma janela com grade externa, mesa, espaço para uma cama de solteiro, banheiro com sanitário e chuveiro elétrico funcionando. A sala não tem grades na porta e antes era um dormitório para agentes da PF que vinham para Curitiba a trabalho. Ela fica no último dos 4 andares da Superintendência da Polícia Federal, longe da custódia, que fica no 1º andar. É na custódia que estão alguns presos da Lava Jato, como Antônio Palocci, ex-ministro de Lula e Dilma, e o ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro, que disse em depoimento que o triplex de Guarujá, que foi reservado para Lula, era propina em troca de favorecimentos na Petrobras. Enquanto estiver preso na Polícia Federal, o ex-presidente Lula será vigiado 24 horas por dia por policiais federais que vão se revezar
e terá direito a 2 horas de banho de sol por dia. O ex-presidente Lula vai receber a visita de parentes nas quartas-feiras. Os advogados podem visitar Lula em qualquer dia. O ex-presidente terá direito a 3 refeições: café da manhã às 8, almoço às 11h30 e jantar às 6 da tarde. A comida é servida em marmitas e serão permitidos apenas talheres de plástico. A Polícia Civil de São Paulo instaurou um inquérito de lesão corporal para investigar a agressão que aconteceu ontem em frente ao Instituto Lula. A confusão começou por volta das 7 da noite, logo depois que o ex-presidente Lula deixou o Instituto na zona sul de São Paulo. Um homem de camiseta amarela dá um empurrão no homem de camiseta cinza, que tenta se proteger, mas logo recebe um chute. Ele é empurrado em direção à rua e bate a cabeça no para-choque do caminhão que está passando. O homem agredido cai no chão e fica desacordado. O de camiseta amarela vira as costas e vai embora. O homem agredido continua desacordado e começa a sangrar, caído no meio da rua. Um outro verifica se ele está vivo. Minutos depois, ele começa a se mexer. 2 homens o ajudam a levantar e o levam até o hospital na mesma rua. Na entrada, começa um outro bate-boca. Roberto, um amigo do ferido, pede calma e o leva para a emergência. Ele trabalha perto do Instituto Lula e contou que eles foram até lá para ver o movimento quando o amigo começou a xingar o Lula e um apoiador do ex-presidente se irritou. Ele falou do tipo, agora você vai pagar, seu ladrão, uma coisa nesse sentido. E o segurança falou, ladrão, você não pode falar assim com o Lula, você quer, mas veio pra cima. Foi um negócio terrível, foi terrível. Na hora eu perdi até o rumo, aí só tive tempo de catar ele e trazer aqui para o pronto-socorro que tinha aqui na frente e pus para atendimento. A moça disse que está atendendo. O agressor seria Manuel Eduardo Marinho, conhecido como Maninho. Ele foi vereador de Diadema pelo PT 5 vezes e concorreu sem sucesso à prefeitura da cidade na última eleição em 2016. Ao jornal Diário do Grande ABC, Maninho disse que criticou discursos de ódio e alegou que revidou ameaças. Em nota, Manuel Eduardo Marinho afirmou que está à disposição das autoridades para esclarecer qualquer questão relacionada a esse fato. O Hospital São Camilo informou que o homem agredido teve traumatismo craniano, passou por cirurgia e que o quadro de saúde dele é estável. A família pediu que o nome dele não fosse divulgado. Em Belo Horizonte, vândalos picharam a fachada do prédio onde fica o apartamento da presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia. Moradores gravaram a chegada do grupo. Integrantes estavam com rostos cobertos. Um deles carregava um pacote com material vermelho numa mão e uma bandeira na outra. Os vândalos jogaram objetos em direção ao prédio de Carmen Lúcia. E em poucos minutos, a fachada e o chão ficaram cobertos de tinta vermelha. Logo depois do ataque, os vândalos deixaram o local em ônibus e carros. A assessoria da ministra Carmen Lúcia confirmou que ela tem um apartamento neste prédio em Belo Horizonte, que não havia ninguém no momento do ataque e que a ministra não iria comentar sobre o vandalismo. O quarteirão em frente ao prédio ficou interditado para o trânsito de veículos durante o trabalho da perícia. Os técnicos recolheram materiais como amostras de tinta e pedaços de balões de borracha, como este aqui, que devem ter sido usados para jogar a tinta na fachada do prédio. Ela atingiu até o 3º andar. Os vândalos também picharam um prédio do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, que fica em frente. Várias associações criticaram o ataque. Em nota, a Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho afirmou que nenhum magistrado pode ser constrangido ou punido por suas decisões. A Associação dos Magistrados Brasileiros afirmou que tem advertido constantemente para os riscos que a democracia brasileira tem corrido, pela intolerância que determinados segmentos têm pregado, com incitações à quebra da normalidade democrática. Disse que atos de vandalismo não podem ser admitidos sob qualquer pretexto e cobraram a identificação e a punição dos responsáveis. A OAB declarou que o ataque é uma afronta ao Estado Democrático de Direito e que não pode ficar impune. Disse ainda que o direito de manifestação deve ser assegurado a todo brasileiro, mas não pode comportar atitudes violentas que ameacem a integridade das pessoas.
E agora há pouco, o coordenador do MST em Belo Horizonte, Silvio Neto, divulgou uma nota em que admitiu que o Movimento dos Sem Terra participou do ato em frente ao prédio da ministra Carmen Lúcia, mas não confirmou a participação do MST na pichação. A Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, a Associação Nacional de Editores de Revistas e a Associação Nacional de Jornais repudiaram as agressões e hostilidades contra jornalistas que trabalham na cobertura dos eventos relacionados à decretação da prisão do ex-presidente Lula e afirmaram que a liberdade de imprensa e o direito às informações são básicos nas sociedades democráticas e estão sendo desrespeitados pelo autoritarismo dos agressores. A Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo ressaltou que impedir jornalistas de exercerem seu ofício é atentar contra a democracia. Que os autores devem ser identificados e punidos pelas autoridades. A Federação Nacional dos Jornalistas declarou que agressões a jornalistas são injustificáveis e reafirmou a sua defesa das liberdades de expressão e de imprensa e do jornalismo como uma atividade essencial à democracia e à Constituição da cidadania. A Justiça da Coreia do Sul condenou a 24 anos de prisão a ex-presidente que foi a primeira mulher a comandar o país por corrupção e outros crimes. A Coreia do Sul está acostumada a escândalos políticos, mas não como este. A ex-presidente Park Geun-hye não quis comparecer ao tribunal para ouvir a sentença. 24 anos de cadeia e 17 milhões de dólares de multa pelos crimes de corrupção e abuso de poder. Ela nega as acusações que levaram à condenação de hoje e ao seu impeachment no começo do ano passado, ter conspirado com uma amiga, Choi Song-sil, para receber propina de empresas em troca de favores do governo. A condenação de Park deve encerrar um capítulo importante na história da Coreia do Sul. O pai dela havia sido presidente, tido como responsável pelo começo da fase de crescimento econômico do país, e foi assassinado quando Park ainda era jovem. Ela chegou à presidência em 2012 e trouxe junto a amiga Choi, pivô de todo o escândalo que levou ao impeachment. A amiga já tinha sido condenada a 20 anos de prisão. Park foi a primeira mulher eleita presidente na Coreia do Sul e a sua queda levou junto a reputação de empresas de destaque no país e que se beneficiavam do esquema de corrupção. Na África do Sul, o ex-presidente Jacob Zuma teve que comparecer a um tribunal e negou as acusações de corrupção. A audiência com Jacob Zuma só durou 15 minutos. Tempo suficiente para mostrar que o ex-líder sul-africano ainda tem um sonoro apoio. Zuma se apresentou ao tribunal por causa de uma compra bilionária de armamentos nos anos 90. Ele era vice-presidente e teria recebido o equivalente a R$1.100.000 de propina para facilitar a transação. Só esse caso envolve 16 crimes, mas o Zuma já tinha sido acusado em outros 783 em vários processos, de extorsão, corrupção, fraude, lavagem de dinheiro, e todas as tentativas de investigação vinham sendo frustradas quando ele era presidente, até 2 meses atrás. O apoio hoje veio de militantes do Congresso Nacional Africano, o partido que liderou a luta contra o regime racista do apartheid. O ex-presidente pediu para alguém explicar o que ele fez. Entre uma dança e outra, Zuma disse que é inocente até que provem o contrário. O caso vai ser retomado em junho. Até lá, o ex-presidente tem muitos dedos para apontar. A Polícia Federal prendeu o engenheiro Paulo Vieira de Souza. Em sucessivos governos do PSDB, ele foi diretor da empresa que cuida de obras rodoviárias em São Paulo, a Dersa. Paulo Vieira de Souza passou por uma audiência de custódia à tarde na Justiça Federal em São Paulo. Ele foi preso em casa no início da manhã. Depois passou por exame de corpo de delito no IML. E, em seguida, foi levado para o Centro de Detenção Provisória de Pinheiros, na zona oeste da cidade. Paulo Vieira de Souza ocupou cargos de direção na Dersa, empresa de desenvolvimento rodoviário do estado de São Paulo. Foi nomeado pelo Conselho de Administração da empresa durante o segundo governo de Geraldo Alckmin, do PSDB, em 2005. Passou pelos governos de Cláudio Lembo, do então PFL, atual DEM, José Serra e Alberto Goldman, ambos do PSDB. Uma semana depois de assumir o governo, em 2010, Goldman o exonerou. Por mensagem de celular,
O ex-governador disse que não confiava que Paulo Vieira se adequaria ao perfil que desejava. Paulo Vieira é réu na ação que investiga os crimes de formação de quadrilha, peculato e inserção de dados falsos em sistema público de informação. Segundo o MPF, ele e outras 4 pessoas desviaram recursos em dinheiro e imóveis entre os anos de 2009 e 2011, no total de R$ 7.700.000, valores da época, destinados ao reassentamento de pessoas desalojadas pela Dersa, para obras do trecho sul do Rodoanel e de outras 2 avenidas de São Paulo. A prisão preventiva de Paulo Vieira foi decretada depois dos procuradores afirmarem que uma ex-funcionária da Dersa recebeu ameaças de morte. Ela também é ré no processo, mas vem colaborando com as investigações. Também foi preso preventivamente José Geraldo Casas Vilela, ex-chefe do Departamento de Assentamento da Dersa. Ele se apresentou à Polícia Federal. Ameaças para que ela não falasse sobre os desvios de verba pública, no qual ela presenciou e no qual ela praticou juntamente com os demais membros da quadrilha. Durante a investigação de desvio de dinheiro em obras de São Paulo, o nome de Paulo Vieira de Souza surgiu em depoimentos prestados por delatores da Operação Lava Jato. Além disso, o Ministério Público da Suíça informou que 113 milhões de reais foram encontrados em contas ligadas a ele no exterior. O ex-diretor da Dersa também foi incluído no inquérito no Supremo Tribunal Federal, que apura supostos crimes cometidos pelo senador José Serra, do PSDB, que tem foro privilegiado. As investigações apuram se houve irregularidades numa licitação nas obras do trecho sul do Rodoanel, em São Paulo. A defesa de Paulo Vieira de Souza afirmou que a prisão do cliente foi arbitrária, sem fundamentos legais e desnecessária, que não tem qualquer relação com a Lava Jato e que Paulo Vieira sempre esteve à disposição da Justiça. Em nota, a Dersa, o governo do estado de São Paulo e o ex-governador Geraldo Alckmin afirmaram que parte relevante das informações contidas na denúncia foi levantada por uma auditoria da empresa, que Paulo Vieira não ocupa nenhum cargo na Dersa desde 2010 e que o governo do estado vai buscar ressarcimento se for comprovada a existência de desvios. A defesa de José Geraldo Casas Vilela afirmou que a prisão é desnecessária e ilegal por causa de uma suposta ameaça ocorrida em 2015. A assessoria do ex-governador Alberto Goldman afirmou que ele não vai se pronunciar. Só afirmou que Paulo Vieira saiu logo que ele assumiu o governo. Nós não conseguimos contato com a assessoria do ex-governador Cláudio Lembo. E o senador José Serra não quis comentar. O Ministério Público Federal denunciou 12 pessoas investigadas na Operação Panatenaico, que apura irregularidades na reforma do estádio Mané Garrincha, em Brasília. Um dos denunciados é o ex-governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda. Durante as negociações por início da obra, ele era do Democratas, agora é filiado ao PR. Também estão na lista o ex-governador do DF, Agnello Queiroz, do PT, e o ex-vice-governador Tadeu Filipelli, do MDB. Eles são acusados de crimes como associação criminosa, corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Segundo as investigações, receberam propina e doações de campanha das empreiteiras Andrade Gutierrez e Via Engenharia em troca de favorecimentos. A defesa de José Roberto Arruda negou o envolvimento do cliente e disse que a licitação ocorreu 5 meses depois de Arruda ter saído do governo. A defesa de Agnello Queiroz não quis comentar antes de ter acesso à denúncia. A Via Engenharia e a Andrade Gutierrez afirmaram que apoiam o combate à corrupção e que incorporaram diferentes iniciativas para garantir a lisura e a transparência nas relações comerciais. Nós não conseguimos contato com um advogado de Tadeu Filipelli. Uma liminar concedida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, determina o retorno aos cargos do governador do Tocantins, Marcelo Miranda, do MDB, e da vice-governadora Cláudia Leles, do PV. Os mandatos deles tinham sido cassados. Assim que soube da decisão, o governador interino do Tocantins, Mauro Carlesse, do PHS, que assumiu o cargo há 11 dias, fez uma reunião com os auxiliares.
ele aguarda ser notificado para retornar à presidência da Assembleia Legislativa. Essa situação, para lá e para cá, eu acho que quem perde é o Estado. Eu acho que não precisava nada disso, mas de qualquer maneira a gente está aí para cumprir as nossas obrigações. No dia 22 de março, o Tribunal Superior Eleitoral cassou os mandatos do governador Marcelo Miranda, do MDB, e da vice Cláudia Leles, do PV, por uso de caixa 2 nas eleições de 2014. Na época, um avião com R$500 mil em dinheiro e santinhos foi apreendido no interior de Goiás. Hoje, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, suspendeu a cassação, até serem julgados os embargos de declaração, recursos da defesa em que o condenado aponta supostas contradições ou omissões na decisão final do julgamento. A Justiça Eleitoral chegou a convocar uma eleição direta para o dia 3 de junho. Mas por causa da liminar de hoje, a eleição suplementar está suspensa. O Ministério Público afirma que os embargos não têm o poder de reverter a cassação dos mandatos. Do ponto de vista prático, é impossível que haja uma modificação do resultado prático da decisão do TSE. Esperamos que isso possa ser resolvido o mais rápido possível, porque essa situação de dúvida, de incerteza, só gera maiores dificuldades para a sociedade tocantinense. Marcelo Miranda e Cláudia Leles declararam que receberam a notícia com tranquilidade e serenidade. Agora um momento de leveza no Jornal Nacional, até que enfim é hora de previsão do tempo com a Maju Coutinho, ao vivo de São Paulo. Boa noite, Maju. Qual é o destaque? Oi, Bonner. Boa noite para você, para Renata e para todos. Olha só, Bonner, será um final de semana de secos e molhados. Essas imagens de satélite mostram bem isso. Trata-se do chamado canal de vapor d'água nos níveis médios da atmosfera. As cores amarela e laranja no centro-sul do país indicam que falta vapor no ar, por isso o tempo está seco nessas áreas. Já a cor branca indica muito vapor disponível, esse verde também. E aí a gente tem chuva, que deve continuar mais encorpada entre o norte aqui da região nordeste e também da região norte, onde temos a famosa zona de convergência intertropical, o corredor de nuvens carregadas, bem atuante. Belém, São Luís sentem o baque aí desse corredor, podem ter um sábado encharcado, dia bem molhado também em Brasília, onde faz 26 graus de máxima. E a chuva que tem caído no Distrito Federal está dando uma bela força ao reservatório do Descoberto, o mais importante da capital federal. Veja só, 6 de janeiro estava com 34,1% da capacidade, aí em março foi para 59,1% e agora está com 76,7%. De Brasília a gente vai para Vitória, que deve ter um sábado bem estável. Rio com 32 graus e previsão de pancada isolada no período da tarde. E a gente tem Floripa com 28 graus, Bonner, e chuva bem leve. E onde é que a gente vai ter tempo firme amanhã no Brasil, Maju? Vamos às cores amarelas, aqui o amarelo no nosso mapa. Dia de tempo firme no interior da Bahia. Também aqui, olha, Rio Grande do Sul, pedação de Santa Catarina, do Paraná, de São Paulo e de Mato Grosso do Sul. Inclusive, entre o sul de Mato Grosso do Sul e o oeste aqui dos 13 estados da região sul, a umidade relativa do ar deve descer ladeira, pode ficar abaixo de 30% à tarde. O ideal para a nossa saúde é um índice em torno de 60%. São Paulo com 28 graus de máxima, Porto Alegre com 30 e Salvador com 31 terão um sábado de sol e nos próximos 6 dias teremos repeteco desses secos e molhados, ou seja, tempo firme aqui concentrado mais no centro-sul do país e chuva mais concentrada no centro-norte. Repara aqui, Bonner, destaque aqui ainda para o norte do Nordeste e da região norte, muita chuva. Obrigado, Maria Júlia. Bom fim de semana. Obrigado. Boa noite. Há 45 anos no ar, o Globo Repórter comemora o aniversário com um programa que interessa a todos: o homem, a mulher e a busca pela saúde. O tema está entre as maiores preocupações dos brasileiros. Quem vive mais? Quem vai mais ao médico? Eles ou elas? O homem que enfrentou a morte. 16 minutos com o coração parado. Qual dos dois sexos tem mais tendência para engordar? E para quem é mais fácil emagrecer? A professora que perdeu 50 quilos enfrenta o efeito sanfona e retoma a batalha por uma rotina saudável. Médicos aconselham, mesmo depois de uma recaída, a melhor receita é não desistir.
hoje no Globo Repórter. E em seguida tem Jornal da Globo. Boa noite. Boa noite, bom fim de semana.